O nosso entrevistado é Ricardo Abramovay, um dos grandes especialistas em meio ambiente aqui no Brasil, que está lançando um livro sobre a sustentabilidade da Amazônia. Fala um pouquinho sobre o livro, Abramovay. Nassif, esse livro me foi encomendado como um trabalho por 7 organizações não governamentais, Greenpeace, Instituto Socioambiental, Conectas, Alana, Artigo 19, Associação de Povos Indígenas, enfim, várias ONGs, e ele foi escrito para um leitor não especialista e não iniciado, e de certa forma para um leitor preconceituoso contra a Amazônia, contra a Amazônia, contra o desenvolvimento sustentável da Amazônia, ou seja, um leitor cuja opinião, que corresponde a uma parte grande da população, é que índio tem muita terra, para que tanta terra para índio, para que proteger as florestas se a agricultura e mineração podem criar riqueza, etc. Então, o livro foi escrito para desfazer esses argumentos com base, evidentemente, em dados. E, para mim, foi muito interessante fazer, porque não é um livro que tem uma pesquisa original, mas foi uma compilação dos estudos que já existem. Por exemplo, o Brasil é o país que mais protege, é o único país que tem o grau de proteção que nós temos. Mentira! Não é verdade isso. Suécia, Japão, Alemanha, todos os países desenvolvidos, faz parte do processo de desenvolvimento a proteção da floresta e a regeneração florestal. De fato, no século XIX, quando as técnicas eram muito rudimentares, nos Estados Unidos, por exemplo, se desmatou muito. Mas isso acabou com o processo de desenvolvimento. Uma das características das sociedades desenvolvidas é que elas são capazes de proteger as suas florestas. E no nosso caso, isso é muito mais importante do que no caso dos países desenvolvidos, porque nós temos a maior área de floresta tropical do mundo. E quando a gente fala isso, parece algo assim, sem grande importância. Mas eu só vou te dar um exemplo. Tem um grande pesquisador, aliás, é o maior cientista vivo da atualidade, ele chama Edward Wilson, deve estar com 90 e tantos anos, e alguns anos atrás ele fez uma experiência, autorizado pelos todos os órgãos ambientais. Ele isolou uma árvore na Amazônia, uma grande árvore na Amazônia, pulverizou, matou todos os insetos que tinha nessa árvore e contou os insetos. A variedade de insetos nessa árvore era maior do que a variedade de insetos em toda a América do Norte. Pô! É um negócio assim impressionante. Então, a Amazônia é como se fosse uma biblioteca que a gente nunca, ou pouco, entrou. E nós estamos deixando queimar os livros dessa biblioteca sem saber para que servem esses livros, o que eles contêm e em que eles podem nos beneficiar. O Abramovay, já faz mais de década que se fala dessa necessidade de explorar a biodiversidade da Amazônia, alguns institutos foram criados por lá, mas, na sua opinião, pouco se fez nesse período? Muito pouco. E aí nós temos uma questão complicada. Por quê? Porque a gente não sabe se a ideia de exploração sustentável da biodiversidade é ou não, de fato, viável. O que a gente sabe que é viável são algumas cadeias de valor, como, por exemplo, a do açaí. O açaí, por unidade diária, rende muito mais do que a soja. O professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem feito trabalho sobre isso, e aí é impressionante. Agora, o que a gente não sabe é quais são as maneiras de você explorar a biodiversidade. Basicamente, tem 2 caminhos. Um é fortalecer cadeias de valor em dezenas de produtos que são pouco conhecidos. Por exemplo, nós temos hoje cadeias de valor relativamente importantes em castanha do Pará, borracha, açaí, e não tem muito mais coisa. Só que a biodiversidade da Amazônia é muito, muito, muito maior do que isso, e permite que a gente faça
coisas muito mais importantes do que isso. Agora, tem um segundo elemento que é ainda mais importante e que se refere à indústria farmacêutica. O Brasil, você chegou a falar sobre isso, o Brasil, nós estamos conectados ainda, Nassif? Pronto, deu um travamento, mas já voltou. Tá bom. O Brasil passou recentemente por um processo muito preocupante no qual a indústria farmacêutica de alta tecnologia, estamos na retaguarda da inovação tecnológica global. Uma das consequências disso é que a nossa indústria farmacêutica, que para grandes países é uma indústria estratégica, a nossa indústria farmacêutica decidiu se concentrar em produtos de baixa qualificação tecnológica, genéricos, etc. Ora, veja só o contraste. Nós somos o país da maior biodiversidade do planeta. E o país da maior biodiversidade do planeta está numa situação em que a indústria farmacêutica de alta tecnologia vai embora. Então, a exploração sustentável da floresta em pé e o uso econômico da biodiversidade, ele é fundamental para uma indústria farmacêutica que queira fazer produtos de alta qualidade. Nós não fazemos isso. A hipótese com a qual muitos, não só eu, mas muitos trabalham, o Carlos Nobre, o pessoal do Instituto Escolhas, praticamente todas as ONGs da Amazônia, o Instituto Socioambiental, o Amazon, por aí o IPAM, por aí vai, a hipótese é que, como você tem um arco de forças políticas muito poderoso em torno das atividades que atualmente dominam a economia da região, ou seja, a pecuária e a produção de grãos e a exploração ilegal de madeira, o resultado disso é que outras atividades não podem emergir. Certo? Então, a gente, na verdade, sempre quando a gente fala desse assunto de bioeconomia, as pessoas dizem, bom, mas se fosse tão bom, raciocínio típico de economista, né? Se fosse tão bom, já teria aparecido. Mas acontece que as condições institucionais para a emergência de uma bioeconomia que junte ciência, conhecimentos tradicionais e que possa beneficiar, antes de tudo, as populações da própria Amazônia, as condições institucionais para a emergência disso não estão dadas em função da força das atividades tradicionais, que são, em grande parte, atividades ilegais, e que agora, durante o governo atual, essa ilegalidade foi extremamente incentivada e fortalecida. A retórica contrária à indústria de multas teve como consequência, na Amazônia, se isso é grave em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, na Amazônia isso é de uma gravidade impressionante, porque era uma espécie de sinal verde para que grileiros, garimpeiros ilegais invadissem terras indígenas e áreas florestais protegidas, com a promessa de que isso vai ser, mais dia menos dia, legalizado. Nós estamos numa situação muito grave lá. Pronto, vai. Em relação aos conhecimentos tradicionais, a gente já tem um bom apanhado. Isso aí vem do quê? Vem da cultura indígena, vem da cultura cabocla? Tem coisas muito interessantes. O Instituto Socioambiental publicou um livro chamado Histórias dos Produtos da Floresta. Então, nesse livro tem vários capítulos pegando produto por produto. Por exemplo, na área de mel, a variedade de mel e a riqueza e a diversidade de abelhas existentes na Amazônia é uma coisa fantástica. Pequi, sementes. O Instituto Socioambiental tem uma experiência que é muito bonita. Um técnico do Instituto Socioambiental, alguns anos atrás, ele foi morar em Canarana. E ele ficou sócio do clube de Canarana e, conversando com os fazendeiros locais, o que ele percebeu? Ele percebeu que, além de todos os problemas ideológicos, políticos, contra as populações indígenas, índia vagabunda, índia preguiçosa, esse negócio todo, na hora de fazer o reflorestamento das suas terras, os fazendeiros não tinham a menor ideia de como fazer isso. Eles sabem plantar soja e criar gado.
eles não têm a menor ideia do que é reflorestamento. Então, o que eles faziam? Compravam mudas para fazer reflorestamento, quando o IBAMA os obrigava a fazer isso, e perdiam dinheiro, não dava certo. Esse coordenador do Instituto Socioambiental, Rodrigo Junqueira, junto com o pessoal da Embrapa e outros técnicos do Instituto Socioambiental, eles, junto com as populações tradicionais, eles fizeram uma coisa chamada muvuca. O que é a muvuca? São sementes que, misturadas, permitem baratear fantasticamente o custo do desmatamento. Então, sementes da floresta que em populações tradicionais para reflorestamento. E o que esses estudos mostram é que, num horizonte de 25 anos, os ganhos com o reflorestamento, os ganhos privados com o reflorestamento, podem ser imensos. Qual é o grande obstáculo? O grande obstáculo é como não há fiscalização. Eu fiz um voo de Canarana até a reserva do Xingu. Assim, foi impressionante. Você vai passando, o Xingu está todo cercado por plantações de soja. Quando você sobrevoa essas plantações de soja, você vê, do avião que voa baixinho, né? Você vê o rio, não tem um pé de árvore na beira do rio. Não é que eles não fazem eles não fazem a área não é a reserva legal, é a proteção permanente. Ou seja, aquilo que seria básico para o rio não secar, isso não tem, certo? Então, isso pode ser regenerado de maneira barata, contando com os conhecimentos tradicionais. Mais do que isso, muitos dos conhecimentos vindos para a indústria farmacêutica também vêm da cultura indígena e da cultura dos ribeirinhos, que conhecem os medicamentos. Não é que eles conhecem cientificamente, evidentemente eles não têm o conhecimento científico. E aí tem uma discussão muito interessante que tem gente trabalhando sobre isso, sobre quais são os direitos das populações indígenas sobre esses componentes da biodiversidade quando eles forem sintetizados. Mas para fazer essa discussão, que é uma discussão bonita, interessante, construtiva, você precisa acabar com a barbárie, precisa acabar com a invasão de terra indígena, invasão de terra pública, etc. A Natura conseguiu desenvolver cosmético em cima da Amazônia. Como que é o relacionamento hoje em cima desses direitos todos? E por que esse exemplo da Natura não se multiplicou na questão dos medicamentos? Primeiro, por uma questão. Primeiro, a Natura deu muito... Foi bem problemática. A chegada na Natura não é de uma hora para outra que se faz isso. Teve um aprendizado. Hoje, pelo que eu ouço contar do pessoal que trabalha lá, hoje tem uma relação bem interessante, bem construtiva, mas para você chegar nessas populações, você precisa chegar com jeito, precisa conhecer qual é a cultura dessas populações, coisa que a Natura atualmente está fazendo. Mas não só a Natura. A Wickbold, você pega o pão de castanha da Wickbold, tem lá um QR Code. Se você clicar nesse QR Code, vão aparecer fotografias das populações ribeirinhas e indígenas que coletaram aquela castanha. A Mercur, que fabrica borracha, que fabrica aquelas bolsas de água quente que a gente... Não essas que tem uma coisa dentro, aquelas bolsas cor de laranja, sabe, que são mais fortes. Sim. A Mercur compra borracha das populações ribeirinhas na Amazônia, e eu fiz uma viagem em que o presidente da Mercur, o Jorge, foi lá para aprimorar as técnicas, etc. Com relação à indústria farmacêutica, tem um problema sério com relação aos direitos sobre os componentes da biodiversidade. Essa é uma questão que não está resolvida e que precisa ser resolvida porque é fundamental que haja uma relação saudável, como eu disse, construtiva, não predatória, entre a indústria farmacêutica e as populações indígenas.
Então, quando você fala em sustentabilidade, na questão da sustentabilidade econômica, um dos caminhos é desenvolver produtos com base nos produtos típicos e as populações locais serem as fornecedoras. E Não receberem só royalties fornecedoras, também, elas têm que ser protagonistas. Uma das coisas interessantes dentro desse panorama muito preocupante que nós estamos vivendo, de invasão de terra indígena, de invasão de terra pública, etc., tem algumas coisas muito surpreendentemente positivas que estão ocorrendo. Uma delas, que teve pouquíssima repercussão na imprensa, Nassif, é o seguinte: no final de outubro, a mesa redonda da soja responsável, que reúne 7 mil produtores de soja no Brasil, na Argentina, na China, nos Estados Unidos e em alguns outros países, divulgou um manifesto chamado Zero é Zero. O que quer dizer? Eles preconizam um desmatamento zero para a produção de soja. Não é desmatamento ilegal zero, como o governo brasileiro prometeu, ainda na época da Dilma, para 2030, que é completamente absurdo. Não, é já, desmatamento zero. E é zero. É que nem no carnaval aqui em São Paulo as meninas põem aquele distintivo não é não. Zero é zero. Mais ou menos, etc. Zero é zero. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante que está acontecendo na Amazônia são as manifestações de ao menos 3 governadores: o governador do Amapá, o governador do Pará, filho do Jader Barbalho, Helder Barbalho, e o governador do Maranhão, o Dino, contestando o modelo de crescimento econômico que o governo federal está preconizando. Inclusive o governador do Amapá, isso foi muito divulgado, foi impedido de falar na Climate Week em Nova York. E além disso, estão pipocando propostas de uso sustentável da biodiversidade vindas do professor Carlos Nobre, do Dr. Carlos Nobre e do Ismael Nobre, uma proposta muito interessante que ele chama de terceira via, quer dizer, não é nem deixar a floresta intocada integralmente, uma parte dela tem que ficar intocada integralmente, entre 40% e 50% do que existe, e nem destruir a floresta para plantar soja. É o quê? É a bioeconomia usando os recursos florestais para que haja ganhos da biodiversidade. E a particularidade dessa proposta é que, em vez de você ter um laboratório, talvez esse tenha sido um problema sério do que foi feito até aqui, em vez de você ter um centro de pesquisa gigantesco situado em Belém ou Manaus, etc., o que eles estão preconizando são centros, é uma descentralização desse processo de pesquisa entre populações indígenas, ribeirinhas e a comunidade científica. São centros de empreendedorismo. Tem uma outra organização que é o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que tem reunido no interior da Amazônia jovens interessados em negócios voltados ao uso sustentável da biodiversidade. Então, tem algumas coisas interessantes que estão acontecendo também. Tá. Bruno, eu tive uma vez, uns anos atrás, lá em Mato Grosso, aí, no encontro aí de bioetanol também. E ali ficou claro o seguinte: você teve a colonização do Paraná, que foi devastadora lá. Mas lá no Centro-Oeste, até depois que o Blay do Maggi ganhou o negócio da motosserra de ouro lá, eles estavam muito preocupados porque a questão de preservação da terra e questão também da imagem junto aos compradores. Por que na Amazônia você regrediu para aquela selvageria inicial aí? Não são os próprios pecuaristas e sojicultores do Centro-Oeste que foram para lá? Os atores que estão indo lá, ou seja, o que você está descrevendo é um processo que já vem desde o início do século e que pega o pessoal que sai do Rio Grande do Sul, vai para o oeste de Santa Catarina, vai para o oeste e sudoeste do Paraná, e aí o cara vendia 15, 20, 50 hectares no sudoeste do Paraná, no oeste do Paraná, e ia comprar 1.000, 2.000 no Mato Grosso para se transformar em produtor de soja. Mas isso na Amazônia não funciona. Por quê? Um dado muito importante: 2/3 de tudo que foi desmatado até hoje na Amazônia não tem uso nenhum, ou tem um uso de uma cabeça de gado por hectare.
Ou seja, a Amazônia é riquíssima em termos de biodiversidade, mas não tem solos resilientes e ricos como são os solos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aliás, a própria ocupação do Mato Piba, hoje, há estudos mostrando que esse grande caso de sucesso da expansão de soja no Brasil, no Mato Piba, é muito problemático. Está trazendo problemas sérios de seca, de falta de chuva, etc., além de problemas sociais. Então, o que parece acontecer na Amazônia é uma regressão nesse sentido, porque esse pessoal que saiu do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e foi para o Mato Grosso, chegou no Mato Grosso, eles avançaram no processo convencional de mecanização da agricultura, etc. Em parte isso se fez na Amazônia, mas não dá para fazer em toda a Amazônia. Então o que predomina na Amazônia? É um tipo de pastagem que corresponde ao que havia no Vale do Paraíba no século XIX. Quer dizer, você derruba, a hora que a terra se esgota, você vai para frente. E esse ir para frente na Amazônia é muito grave. Por quê? A situação na Amazônia hoje é o seguinte, mais ou menos assim, 18% da região são terras privadas, em propriedade privada. Aí você tem uns 50% ou mais que são terras ou reservas indígenas ou áreas protegidas, e você tem uma imensa superfície que não está demarcada, que é uma terra de ninguém. Em princípio, isso pertence ao Estado, pertence a nós, a todos os brasileiros, que não está demarcado. Quanto é isso? 80 milhões de hectares, dá 2 estados de São Paulo. É aí que os caras, a grilagem está atacando firme, porque como não tem ninguém, e é fundamental que essa área se mantenha preservada para a humanidade, não só para o Brasil, para a América Latina, mas para a vida humana, né? Mais uma vez o Edward Wilson, ele publicou recentemente um livro em que ele preconiza que metade das superfícies terrestres sejam intocadas. Eu não sei se metade pode ser chute, etc., mas é óbvio que uma parte importante das superfícies terrestres tem que ficar intocadas para que nós possamos continuar tendo regulação climática, chuva, biodiversidade e assim por diante. E essa área que não pertence a ninguém está sendo fortemente atacada pela grilagem. Então são outros atores, né? Hoje a Amazônia, 13% da produção da soja no Brasil já vem da Amazônia. Chega, não precisa avançar mais. E se for para avançar, não tem que avançar sobre a floresta, mas tem que avançar sobre essas áreas de pastagem degradadas. Muito provavelmente, essas áreas de pastagem degradadas, na maioria dos casos, vão ser pouco propícias à soja mecanizada. Em relação aos fake news aí, essa questão colocada pelo maior dos fake news aí que nós conhecemos, de que o garimpo não traz danos ao meio ambiente. O que o garimpo faz com uma região dessa? É tão terrível que as grandes mineradoras não querem entrar onde o garimpo está querendo entrar. Onde? Nas terras indígenas. A Anglo, as grandes marcas da mineração global, né, que trouxeram, não só no Brasil, mas no Equador, no Peru e em vários países da América Latina, trouxeram problemas e conflitos imensos para as populações indígenas. Se tem uma coisa que esses caras não querem, é entrar em território indígena. Eles sabem que é conflito na certa e isso tem um custo reputacional, jurídico, etc., imenso. Então, quem topa entrar na terra indígena? É o aventureiro, é o cara que gosta de garimpo. Você reconhece de quem eu estou falando? O cara que gosta de garimpo, que é família de garimpeiro, etc. É possível até que o garimpo possa ser algo construtivo. Do jeito que está sendo levado adiante, é muito destrutivo. Hoje tem 20 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomami. O Brasil é um país em que na Amazônia se fala mais de 200 línguas. Isso é um patrimônio cultural extraordinário que o nosso país tem o privilégio de ter. Talvez só a Índia tenha alguma coisa assim. Não dá para a gente dizer que em nome da exploração ilegal do subsolo, nós vamos atacar essas culturas. São populações
que tem conhecimento gravíssima. O repórter Fabiano Maisonave, da Folha, ano passado ele fez algumas viagens para a área dos Mundurucus. Vale a pena olhar no site da Folha para ver, porque aí e é uma mistura de clandestinidade baseada em população meio empobrecida com coisas de grande porte, porque tem avião, tem grandes equipamentos, mas é ilegal, é basicamente ilegal. Esses movimentos do Bolsonaro, inclusive com algumas ONGs americanas, tipo dos irmãos Hunt, tudo, de fazer parcerias para mineração na Amazônia, você acha que a grita mundial, e mesmo nos Estados Unidos, pode segurar um pouco esse caráter predatório desses grupos que estão começando a se alinhar com o Bolsonaro? Não sei se vai conseguir segurar, porque o governo quem está no governo tem muita força. Ao mesmo tempo, internacionalmente, esse método de tratar os recursos ecossistêmicos da Amazônia e as formas convencionais de exploração da Amazônia estão sob uma contestação imensa. A Climate Week, o Sínodo da Amazônia, quer dizer, a sinalização internacional vai numa direção totalmente contrária ao que está sendo feito. Os irmãos Koch, esse tipo de gente, o pessoal da indústria do petróleo, etc., eles têm uma tradição de apostar em coisas perigosas e destrutivas, né? Então, a tentativa vai existir. Mas vai haver uma reação forte do ponto de vista internacional. Bruno, parabéns pelo livro, e quando for lançar em São Paulo, avisa a gente aí para uma ampla divulgação, viu? Tá bom, vai ser em Recife, vai ter um lançamento agora na Semana Brasileira de Mudanças do Clima, dia 7, vai ter um debate sobre bioeconomia com o lançamento do livro, e muito provavelmente dia 2 de dezembro, mas aí eu te aviso. Um abraço, então, até mais. Um grande abraço, tchau.